No silêncio da noite, sobre o brilho pálido da lua que iluminava as ruas estreitas de Jerusalém, um homem caminhava com passos apressados, segurando nas mãos 30 moedas de prata que pesavam mais que qualquer corrente. Seu nome atravessaria séculos, ecoaria em sermões, inspiraria pinturas e se tornaria sinônimo de traição. Mas e se tudo que sabemos sobre Judas Iscariotes fosse apenas parte de uma história maior? E se por trás do rosto do suposto traidor houvesse o único apóstolo que realmente entendeu a missão divina de Jesus? Hoje vamos mergulhar nas sombras da história para descobrir se Judas foi o maior vilão do cristianismo ou o apóstolo mais fiel ao propósito de seu mestre. Aquele que aceitou carregar o fardo da condenação para cumprir o destino que selaria a salvação do mundo. Judas Iscariotes surge nos evangelhos como um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, mas pouco se fala sobre sua origem antes de se tornar discípulo. O sobrenome Iscariotes pode vir de homem de Queriote, uma aldeia na Judéia, indicando que Judas seria o único não galileu entre os apóstolos. Isso poderia tê-lo tornado, desde o início, um forasteiro no grupo, alguém com pensamentos e visões diferentes, talvez até mais politizados ou radicais, pois a região da Judéia era centro de fervor religioso e tensão política contra o domínio romano. Sabemos que Judas exercia a função de tesoureiro do grupo, responsável por administrar o dinheiro que financiava a pequena comunidade de seguidores itinerantes. Em João 12:6, há insinuações de que ele era ladrão, pegando para si parte do que era doado. Mas estas afirmações podem ter sido escritas posteriormente para consolidar sua imagem de vilão. O que realmente o motivou a seguir Jesus? Alguns estudiosos acreditam que Judas via em Jesus a chance de iniciar uma revolução contra Roma. Para ele, o Messias prometido seria um libertador político que restauraria o trono de Israel. À medida que Jesus pregava a paz, o amor ao próximo e falava de um reino espiritual, a frustração de Judas poderia ter crescido. Outra hipótese é que ele se aproximou genuinamente, acreditando ser discípulo do Filho de Deus, mas se desiludiu quando percebeu que a missão não era derrubar César, mas sim converter corações. Nos evangelhos, Judas aparece em momentos decisivos, como na unção em Betânia, quando critica Maria por usar perfume caro para ungir Jesus, sugerindo que o valor deveria ser doado aos pobres. Essa crítica, mais tarde interpretada como hipocrisia, poderia também revelar preocupação social. Entretanto, ao longo dos textos canônicos, Judas é cada vez mais apresentado como figura sombria, preparando o caminho para sua traição. Muitos detalhes de sua personalidade foram moldados pelos evangelistas para reforçar a ideia de que ele era o necessário antagonista no drama da paixão. Na tradição cristã, pouco se questiona sobre seus anos anteriores, sua família ou as razões profundas de suas atitudes. Contudo, alguns apócrifos e estudos modernos sugerem que Judas era inteligente, culto, bom orador e que sua relação com Jesus poderia ter sido mais próxima do que as escrituras oficiais permitem entrever, o que explicaria a confiança de Cristo ao colocá-lo como responsável pelas finanças do grupo. Seja como simples tesoureiro, idealista frustrado ou seguidor fiel, Judas entrou para a história como o apóstolo que viveria para sempre nas sombras. A cena do beijo no jardim do Getsêmani durante a noite é uma das mais icônicas da história. Judas se aproxima de Jesus, saúda-o com um beijo,
sinal combinado com os soldados para identificar o homem a ser preso, e assim se consuma o ato que selaria sua reputação de traidor. Mas essa traição era inevitável. Desde o Antigo Testamento, profecias apontam para a necessidade da entrega do Messias, como em Salmos 41:9, onde se fala do amigo íntimo que compartilha do pão e levanta o calcanhar contra mim. Jesus mesmo, nos Evangelhos, indica saber quem o entregaria e afirma que era necessário que as Escrituras se cumprissem. Isso leva teólogos a defenderem que Judas apenas cumpriu um papel preordenado, sem o qual não haveria crucificação nem redenção. Porém, se sua traição fosse parte do plano divino, poderia Judas ser culpado? Essa pergunta divide estudiosos há séculos. Agostinho de Hipona, no século IV, acreditava que Judas agiu por livre arbítrio, movido pela ganância, ao aceitar 30 moedas de prata. Já Tomás de Aquino via Judas como instrumento da providência, mas responsável por suas escolhas. Há ainda quem defenda que Judas acreditava que, ao entregar Jesus, forçaria o mestre a agir como Messias político, revelando seu poder e iniciando a revolução contra Roma. Quando isso não aconteceu, veio o arrependimento. Alguns evangelhos descrevem que, após perceber que Jesus seria condenado, Judas devolveu o dinheiro aos sacerdotes e correu para tirar a própria vida. As versões de sua morte, porém, se contradizem. Em Mateus, ele se enforca. Em Atos, cai de cabeça em um campo e se despedaça. Tais relatos sugerem que, além da necessidade narrativa de condenar Judas, havia a preocupação em mostrar que seu fim foi trágico e indigno, reforçando a ideia de que traição contra o Filho de Deus jamais poderia ficar impune. Contudo, o fato de Jesus ter anunciado a traição e permitido que ela ocorresse reforça o argumento de que Judas não agiu sozinho, mas segundo um destino que deveria cumprir-se. Em outras palavras, sem o beijo do traidor, não haveria cruz. Sem cruz, não haveria redenção. E sem redenção, não haveria cristianismo. Em 1978, no Egito, foi descoberto um códice de papiro contendo um evangelho apócrifo que mudaria a visão de Judas. O Evangelho de Judas, datado do século III ou IV, traduzido e divulgado em 2006. Nele, Judas aparece não como traidor, mas como discípulo mais próximo de Jesus, o único que compreendia os mistérios mais profundos e que, a pedido do próprio Mestre, aceitou entregá-lo para libertar sua alma do corpo físico. Segundo esse texto, Jesus teria dito a Judas: "Tu sacrificarás o homem que me reveste." Ou seja, para cumprir o plano divino, era necessário que Jesus fosse separado de seu corpo, e apenas Judas tinha coragem e compreensão para realizar tal feito. Esse evangelho apresenta conceitos gnósticos, segundo os quais o mundo material seria a criação de um Deus inferior, enquanto a salvação consistia em libertar o espírito da prisão carnal. Jesus, então, precisaria morrer para cumprir sua missão espiritual. Nessa visão, Judas não seria vilão, mas herói trágico, alguém que, consciente do peso que carregaria, aceitou ser odiado pela eternidade para cumprir a vontade divina. A Igreja considerou o evangelho de Judas herético, pois contraria a doutrina oficial de que ele agiu por ganância. Mesmo assim, o texto lança luz sobre debates importantes. E se Judas tivesse sido escolhido entre os 12, justamente por sua coragem em aceitar um papel tão sombrio? E se sua aparente traição fosse, na realidade, a maior prova de obediência e lealdade a Cristo? Para alguns estudiosos, a existência desse evangelho demonstra como as primeiras comunidades cristãs tinham interpretações plurais sobre os mesmos fatos e como a figura de Judas foi construída historicamente para cumprir a necessidade de ter um antagonista. A possibilidade de Judas como apóstolo iluminado convida a pensar conceitos de bem e mal, herói e vilão, mostrando que a história da salvação é mais complexa do que aparenta.
Após a prisão de Jesus, Judas se vê tomado por um arrependimento profundo. Mateus relata que ele devolve as 30 moedas aos sacerdotes, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Mas ao invés de perdoá-lo, os sacerdotes rejeitam sua confissão. Então, desesperado, Judas vai até um campo e tira a própria vida, encerrando sua trajetória de forma brutal e solitária. Esse campo ficou conhecido como Aceldama, campo de sangue, comprado com as moedas devolvidas. Já em Atos dos Apóstolos, há outro relato. Judas cai de cabeça e se arrebenta. Uma imagem grotesca que simboliza a repulsa que a igreja primitiva queria associar à figura do traidor. As diferentes versões reforçam o esforço de demonizar Judas, mas também revelam contradições que intrigam estudiosos até hoje. Afinal, se Pedro negou Jesus 3 vezes e foi perdoado, por que Judas não poderia receber perdão? Essa questão divide correntes teológicas. Uns acreditam que a diferença está no desespero de Judas, que o levou a não confiar no perdão divino, enquanto Pedro chorou amargamente, mas teve fé. Outros veem injustiça histórica na forma como Judas foi tratado, pois sem sua entrega não haveria crucificação nem salvação, tornando-o peça essencial no plano divino. Ao longo dos séculos, Judas foi retratado em pinturas como símbolo máximo do traidor, mas também inspirou reflexões profundas, como no Evangelho de Judas e em obras como o Evangelho segundo Jesus Cristo, de José Saramago. Seu nome virou sinônimo de traição em várias línguas, mas para alguns ele representa a maior ambiguidade do cristianismo. O homem que, ao entregar Jesus, abriu caminho para a redenção do mundo. Seu legado é sombrio, complexo e repleto de perguntas que permanecem sem resposta, como um espelho que reflete as contradições da própria humanidade. Até onde somos capazes de julgar sem entender os desígnios que nos escapam? Diante de toda essa complexidade, queremos saber o seu veredito. Judas Iscariotes, o arquiteto consciente de sua traição? Ou uma figura trágica, indispensável para o cumprimento da profecia? A discussão mais profunda sobre este espelho da condição humana continua nos comentários. Deixe a sua análise lá. Se este tipo de investigação, que vai além do óbvio e mergulha nas contradições da história e da fé, é o que você procura, junte-se à nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative as notificações. Nossa próxima investigação aguarda, porque ainda existem muitas outras histórias nos bastidores.